25 e morreu assim tragicamente em 2004. Ele viajava pelo Nordeste muito com ela, junto com a carrocinha dele de burro, que pobreza, pra vender esses remédios de planta, sabe? Bem, ele cresceu, foi adotado por uma curandeira. Daí, com o passar do tempo, ele foi tomando gosto e aprendendo a manipular esses remédios. A minha bisavó, ela morreu no parto. E o meu bisavô deixou ele com 5 anos de idade aos cuidados dessa curandeira. E depois ele sumiu no mundo. A curandeira deu a mala para ele de presente, porque era do falecido marido dela que era músico. O padrasto do meu avô morreu quando ele tinha assim, mais ou menos 10 anos de idade. O padrasto do meu avô, ele contava uma história assim pra ele, que ele estava assim, na guerra, na primeira guerra lá, e tudo. Aí ele estava lavando panela no rio, num momento tranquilo, numa boa. Aí veio a divisão alemã pra cima dele, aí chegou um cara e deu um tiro. Só que ele, como no reflexo ele estava atento, ele viu o cara vindo, ele defendeu o tiro com a panela e já imediatamente caiu no rio. Pra se proteger, pra não ter, tipo assim, não vou morrer hoje, entendeu? Assim, ele viajava por todo o Nordeste, só que ele residia mesmo em Jacobina, na Bahia. Mas também ele viajava muito para Minas Gerais. Assim, por volta de 1945, na época da guerra, o pessoal recorria muito a esse tipo de medicina. Meu avô me contava muito que ele estava numa cidadezinha no interior da Bahia, daí ele viu o cangaceiro com uma faca assim, cravada assim. Daí ele, sem perder tempo nenhum, ele foi lá e curou, tirou a faca, colocou as ervas e curou assim, milagrosamente. A cidade, tipo assim, já ficou até em choque, assim, nossa, como o cara é bom, entendeu? Tempos depois, assim, mais ou menos, ele estava viajando pela Bahia. Só que daí, na hora, assim, bem no meio da estrada, ele foi parado por um grupo de cangaceiros. Naquela época, cangaceiro, você sabe como é que era, o bicho pegava. Só que um daqueles cangaceiros conheceu ele, reconheceu assim, cara, foi aquele cara que me curou. Daí, desde aí, então, ele chamou para junto do bando, apresentou pro bando deles, entendeu? Eles montaram uma fogueirinha e foram tomar uma cachaça. Depois que ele tomou 2, 3 pinguinhas ali, os cangaceiros seguiram e o meu avô continuou seguindo a viagem. Bem, meu avô, certo tempo, ele estava em Alagoas. Daí, chegando lá, ele disse, não, vou beber uma cachaça, né? Vamos curar isso aí. Aí ele foi para um bar. Nesse bar, que eu não me lembro exatamente o nome, ele conheceu, ele foi lá tomando e ele acabou conhecendo o dono. E aí os dois ficaram tomando, jogando conversa fora, tal, tudo, só que o dono do lugar tinha problema do coração. Era cachaça, ele tinha problema do coração. Daí ele não aguentou e desmaiou. Assim que o cara caiu, meu avô foi lá e ajudar. Só que também apareceu a filha do dono do bar, que justamente era minha futura vozinha, Dona Ângela. Aí quando os dois se viram, foi ó, tire que era amor à primeira vista. Todo mundo no bar assim estava preocupado, só que aí meu avô conseguiu ali, ajeitou o cara, botou na cadeira e logo levantou e recuperou as forças. Depois que ele, toda vez, ele ia lá e voltava nesse cara aí pra ver como é que ele tava. E sempre arrumava um tempinho pra visitar minha avózinha, a Dona Ângela. Daí com o tempo, assim, passou uns 2, 3 meses, ele pediu a mão dela em casamento. E daí, se não me engano, eles foram vendo aqui pra Bahia, vieram lá pra Bahia, pra se casar lá, porque justamente era a terra dele. E depois, o meu avô se mudou para outra cidade, para se tornar agricultor, porque ele já viu que não estava dando mais conta de fazer essas viagens. Aí eu lembro também que ele, nessa cidade, ele era jogador, tinha um timezinho amador, né? Sempre organizava os campeonatinhos, ele era jogador desse time. Se não me engano, era até um meio de campo. Daí, toda vez que tinha jogo na cidade, ele pegava os uniformes e as coisas dele e levava aqui nessa mala. E depois do jogo, ele colocava tudo de novo, porque ele era supersticioso demais, achava que isso dava sorte pro time. E o pior que dava mesmo, porque toda vez que ele fazia isso, o time ganhava. Daí ele acabou o jogo, eles colocavam aqui dentro da mala de novo e levavam lá pra minha avózinha, Dona Ângela, lavar. Bem, eu trouxe umas fotos aqui pra contar melhor, mostrar melhor meu avô. Essa aqui, ele tava no riozinho, lá no interior. Essa daqui, ele tava junto com meu pai, no sítiozinho que ele tinha. E essa daqui é a foto mais recente que eu tenho dele. Eu
pelo sol, com as mãos suadas, batizado pelo sal, abençoado com a mandinga do eu forró. uso essa mala e ela tá aqui na minha casa parada. Daí eu pensei que, tipo assim, não, como ela tem história, ela podia ser útil para outra pessoa, um computador, um mágico, alguém assim que pudesse dar ainda mais história para essa mala. Abençoado com a mandinga do forró. Eu sou guerreiro tatuado pelo sol, com as mãos suadas.